Hoje vamos analisar os vilões da Sony Pictures Animation e classificá-los do menos ao mais sinistro. Vamos começar com os vilões que mudaram de atitude ao final da história, os vilões reformados. O primeiro é o menos maligno do grupo. Tank Evans de Tá Dando Onda não é um super vilão, mas também não é santo. Embora ele trate seus troféus com amor e respeito, essa consideração não se estende aos seus semelhantes, quero dizer, aos outros pinguins. Ele é arrogante, desonesto e disposto a trapacear e arriscar a vida dos adversários apenas para vencer. Com tantas características ruins, você pode se perguntar por que ele não está em posição mais baixa. Em outro momento, adoraria fingir que o segundo filme não existe. Mas depois que Cody salvou a vida de Tank durante uma tempestade perigosa, ele decidiu mudar de atitude e se tornar amigo de Cody. Ele até divulga as aulas de surf dele no final, mostrando que Tank ganhou certa humildade. Outro vilão que quase foi redimido é Doug de Tá Dando Onda 3. Assim como Tank, Doug é menos um vilão completo e mais um valentão arrogante. Ele impulsivamente abandona o circo e seu amigo Alistair para viver na floresta, onde se passa por Bug, e usa sua posição de maior animal para forçar os amigos de Bug a trabalharem como seus escravos. Doug melhora, mas não por um verdadeiro arco de personagem ou algo parecido. Isso ocorre porque os amigos do Bug descobrem sua farsa, o deixam para salvar o verdadeiro amigo, e Doug percebe que Alistair é o melhor que pode ter. Ele teve a decência de pedir desculpas, mas isso não faz muita diferença para melhorar a situação dele aqui. Ele não está mais abaixo porque suas ações não são tão malignas quanto as dos outros da lista. Por exemplo, ele não quis explodir a toca de um coelho por maldade. Agora entra Thomas McGregor dos filmes Pedro Coelho. Dizem que o amor revela o melhor das pessoas, mas quem disse isso provavelmente não conhece Thomas McGregor. Thomas, vindo de uma família de fazendeiros que odeiam animais, passa o primeiro filme tentando impedir os coelhos de roubarem seus vegetais com armadilhas. Em sua defesa, o cara só está tentando proteger sua fazenda. E Pedro estava sendo um pestinha, então é compreensível que ele ficasse frustrado. Mas tentar explodir os coelhos com dinamite mostra que Thomas realmente precisa de ajuda séria com seus problemas de raiva. Não sou uma má pessoa. No final do filme, ele melhora e realmente ama Beatriz. Então, acho que se Pedro está disposto a dar outra chance pra ele, nós também podemos. Em seguida, temos Fifi de Tá Dando Onda 2. Por mais curioso que pareça, toda a motivação de Fifi é basicamente racismo animal. Ele é desajeitado, medroso e sempre se queima ou leva choque ao ver um animal selvagem. Por isso, acredita que todos esses animais devem ser exterminados. Bem, você sabe, realmente revoltante. O cachorro é completamente maluco no segundo filme, mas no terceiro filme, Fifi está mais leve. Após certo procedimento, o cachorro maluco está em paz. Acho que os dias de raiva dele ficaram pra trás, se é que você me entende. Ele até teve um papel importante ajudando o Bug e a turma a resgatar o Sr. Winnie. Agora, tecnicamente, há mais alguns vilões que se redimiram, mas só pelo tamanho das suas maldades, achamos que era justo dar a eles uma categoria própria. São vilões semi-redimidos, de um psicopata xenofóbico para outro. Depois temos Abraham Van Helsing em Hotel Transilvânia 3. Van Helsing é um inventor brilhante e caçador de monstros menos talentoso, que dedicou o século XIX a caçá-los. Drac foi o alvo mais difícil de capturar. Suas intenções eram inicialmente nobres, ele queria tornar o mundo mais seguro para os seres humanos, livrando-o dos monstros. Com o tempo, seu altruísmo virou mesquinharia e loucura. Queria se vingar de Drac, congelando-o e a outros monstros que encontrasse. Para ser justo, eu também ficaria irritado se fizessem isso comigo, por isso entendo ele querer vingança mesmo não sendo certo. Mas ele exagera ao obrigar a bisneta a segui-lo, até arriscando a vida dela pelo menos uma vez. Colocamos ele abaixo da Fifi porque faz mais coisas ruins, e se redime bem menos após seus erros. Além de reembolsar 30% para os monstros, Van também dá ao Johnny acesso ao raio de monstruificação. Uma ação que acabou causando muito mais mal do que bem, de qualquer forma. Em seguida, temos Zeta. Zeta é a vilã de Angry Birds e uma das mais ameaçadoras da Sony Pictures. Sua raiva é compreensível. Após ser abandonada no altar por uma águia poderosa e obrigada a criar sozinha a filha deles num deserto gelado, ela tinha razão para guardar rancor. O rancor dela virou insanidade, levando-a a tentar escapar da angústia lançando bolas de gelo gigantes nas ilhas dos pássaros e dos porcos para congelar ou expulsar seus habitantes. Ela não só estava disposta a cometer assassinato em massa quando viu a Águia Poderosa e seus amigos, como também estava claramente ansiosa para fazer isso. Ela só saiu desse estado quando percebeu que seus planos poderiam ter matado a própria filha, provando que ela definitivamente tem um coração. Isso aqui é vaca de gelo, cara. Mas também precisa de muita terapia. Por favor, nunca mais deixem ela ter acesso a armamento de alta tecnologia. Agora é hora do que muitos consideram a principal atração. Vamos falar sobre Dino, um dos vilões mais populares de caçadores de demônios do K-pop, filme que conquistou o mundo.
Dino, líder dos Saga Boys, é uma grande ameaça no filme. Com charme e talento musical, ele pretende conquistar o mundo e sacrificar suas almas a Guima. Em troca, Dino terá algumas memórias dolorosas apagadas de sua mente. Tudo leva Dino a ser um vilão trágico que se redime no fim, e estamos felizes por eu ter sido mais criativo. Juno cresceu pobre, lutando para sustentar a mãe idosa e a irmã mais nova. Quando Guima ofereceu à família uma saída em troca de sua alma, Dino aceitou, ou pelo menos é isso que você pensa. Só Dino escapou, deixando mãe e irmã para trás e sentindo grande culpa. Mesmo sendo demônio, sente enorme culpa por suas ações, que continuam horríveis. Ele não é totalmente mau e sente amor por Rumi. No último gesto altruísta, ele se sacrifica para proteger Rumi de Guima, e sua alma ainda ajuda a vencê-lo. Dino não foi um herói em vida, mas ao menos morreu como um, evitando cair mais na lista. Agora vamos aos vilões, que são maus, mas em menor escala. Esses são os vilões padrão. Começando essa categoria, temos um vilão menor, Lutador de Vivo. Incluímos ele na lista no lugar da garota loira malvada, número 17, porque, quero dizer, Lutador é um problema maior, já que Vivo é musical. Uma serpente gigante que odeia sons está fora de lugar, mas ainda governa o pântano pelo medo. Os outros animais sabem que, se coacharem, baterem ou cantarem alto demais, serão devorados por Lutador, um destino do qual o próprio Vivo escapou por pouco. Lutador não está mais abaixo porque se parece mais com um animal selvagem do que um gênio do mal. Mesmo que ele não fosse um valentão tirânico, provavelmente acabaria comendo alguns dos animais menores em algum momento, só porque, bem, um grandalhão precisa comer. O primeiro vilão da Sony Pictures Animation seria um adversário interessante para Lutador Shaw, o caçador ingênuo de O Bicho Vai Pegar. Na verdade, eu praticamente resumi todo o personagem dele com essa breve descrição. Quero dizer, Shaw é um caçador grosseiro que não tem respeito nenhum pela vida selvagem, vendo os animais apenas como alvos para levar para casa como troféus. Se você quer caçar, tudo bem, mas esse cara exagera no hobby, ele caça animais por vingança. Literalmente, quando o lobisomem Wampus Uivante foi visto, ficou totalmente apavorado. Shaw usou isso para tentar legalizar a caça novamente, vendo como chance de se vingar dos animais que frustraram seus planos no primeiro filme. Mesmo Shaw não é totalmente mau. Cruel com animais, não é tão terrível com humanos. Idiotas. Com a proibição da temporada de caça, trabalhou como guia turístico, mas ao ser restabelecida para caçar o lobisomem, voltou a caçar. Tinha 2 amigos para ajudar. E ele sempre foi carinhoso e atencioso com sua companheira mais querida, Lorraine, seu rifle de caça. Sabe, quanto menos você pensar nisso, melhor. Falando em coisas que não gostamos de pensar, vamos falar sobre Sorriso do filme dos emojis. Sorriso é definitivamente uma vilã. Ela tenta acabar com Ginny várias vezes ao longo do filme, tudo porque ele cometeu um único erro. Agora, tentar apagar a existência do Ginny não foi nada legal. Não discordo, mas aqui vai uma opinião polêmica. Sorriso não era tão insana, me escuta. Quando o Jin deu defeito, os outros emojis não sabiam que o dono do celular teria gostado disso. Do ponto de vista dele, um celular com defeito poderia significar um celular ruim. Para Sorriso, se Jin errasse de novo, todos que ela conhecia poderiam desaparecer por causa desse defeito. É um caso em que existe uma mensagem bonita sobre ser você mesmo, mas está em um contexto que torna o vilão quase razoável. E temos uma grande entrada para fechar esta sessão, Prefeito Shelburne de Tá Chovendo Hambúrguer. Shelburne já era um idiota mesmo antes do Symphonifer aparecer, dá pra ver que ele manipula o Brent desde o começo. Quando começa a chuva de comida, ele pega um hambúrguer de uma senhora idosa. Ele manipulava quem fosse vulnerável o suficiente para cair na dele e útil bastante para valer a pena. E para piorar, ele colocou toda a culpa pelo desastre do terceiro ato no Flint. Isso é tudo culpa dele, peguem ele. Apesar da pressão do prefeito Shelburne para manter o Full of Sympathy e atrair turistas. Corrupto, ganancioso, enganador e narcisista, ou seja, um político. Agora vamos aos personagens que exibem sua maldade abertamente. Esses vilões são realmente sinistros. Primeiro temos Quasimodo de Hotel Transilvânia, chefe do Hotel Drácula, especializado em coisas humanas. Um monstro tentando comer humano já é ruim. Após falhar ao tentar cozinhar Johnny vivo, ele se vingou expondo-o como humano para todo o hotel. Ele é definitivamente um idiota pretensioso, mas não podemos chamá-lo de tão mal assim, certo? Pelo menos ele trata sua mascote, a Rata Esmeralda, com amor e respeito. Ei, curioso, quase chamou sua rata de Esmeralda, como a mulher de O Corcunda de Notre Dame. Ah, espera, puxa vida. Quasimodo é um humano, ou pelo menos se inspiraram nele para criar o monstro. Ele é, e o filme não trata seus crimes com seriedade, mas isso não vai nos impedir de falar. Ele é ainda pior por ser um humano que cozinhou outros humanos do que se fosse só um monstro. De um gourmet para outro, em seguida temos a Rainha Vitória de Piratas Pirados. A questão sobre Quasimodo é que, mesmo tendo sido cúmplice de assassinato em massa e talvez de canibalismo, eu simplesmente não acredito que essa é realmente a frase que estou lendo agora.
Ele era gentil com seu amado rato de estimação. Não é exatamente uma grande qualidade redentora, mas é alguma coisa. Já a Rainha Vitória era cruel com pessoas e animais. Além de tentar matar o Capitão Pirata, ela costuma caçar animais em extinção para comer com outros líderes mundiais. Considerando sua habilidade com a espada, não surpreenderia se fosse pirata querendo eliminar concorrentes. Mas estou divagando. Agora vamos aos vilões do Aranhaverso, começando pelo menos maligno, Rei do Crime. Pode ser polêmico, pois ele causou mais danos que qualquer outro vilão da saga. Vimos ele matar o Gatuno a queima-roupa após recusar matar Miles, mostrando sua intolerância ao fracasso. Ele machuca ou até mata quem atrapalha seus planos. Estou ansioso para matar outro Homem-Aranha. Por que o chamamos de menos malvado dos grandes vilões do Aranhaverso, e não, hoje excluímos o 2099? Ele tinha certa razão. Bem, de qualquer forma, Rei do Crime é uma pessoa horrível, mas ele não é totalmente horrível. Ele ama a família dele, por exemplo. Quando eles morrem tragicamente em um acidente de carro depois de fugirem em pânico. Ao perceber seu estilo de vida criminoso, Rei do Crime usa sua riqueza para buscar outras dimensões e se reunir com eles. É um plano insano que coloca em risco inúmeras vidas e mundos inteiros, então ainda não podemos considerá-lo totalmente simpático. Mas embora possa ser uma opinião polêmica, achamos que Olivia Octavius é ainda pior. Ela não era tão ameaçadora quanto o Rei do Crime, mas tinha o conhecimento para construir o supercolisor e a inteligência para entender seu perigo. Quando o Rei do Crime decidiu prosseguir, ela não hesitou, provando que ela está disposta a colocar inúmeras vidas em risco desde que seja bem paga por isso. E embora tenhamos dito que ela é menos uma ameaça direta do que o Rei do Crime, isso não significa que ela não vá sujar as mãos. Ela tentou sufocar Pedro com prazer e tentou matar ele, Miles e Gwen pelo menos mais 3 vezes no filme. Tudo isso vem de uma mente não movida por altruísmo ou tragédia, só uma cientista maluca querendo mostrar sua capacidade. Ela sente mais prazer em caçar pessoas do que o Rei do Crime, por isso a consideramos pior. Estamos polemicamente dando ao Mancha o título de vilão mais maligno do Aranhaverso até agora. De todos os vilões do Aranhaverso até agora, tirando o 2099 e o Mancha, é o que mais desperta nossa simpatia. Antes do acidente que o tornou Mancha, Jonathan Awn era só um cientista trabalhando para Olivia Octavius e Rei do Crime, tornando-o menos culpado pelos crimes deles do que ele próprio. Após os Homens-Aranha e Gwen destruírem o supercolisor, ele virou um monstro física e metaforicamente, perdendo família, emprego e tudo. Mancha perdeu o controle e precisava direcionar sua fúria. O alvo acabou sendo Miles Morales, e é aí que está o problema com o Mancha. Embora o Mancha tenha circunstâncias trágicas, seus planos são mais malignos do que os de qualquer outro vilão do Aranhaverso até agora. Ele basicamente diz na lata que quer matar Miles e todos que ele ama, o que incluiria sua família, amigos e provavelmente até seus colegas Homem-Aranha, como a adolescente Gwen. Lamentamos pelo Mancha, pois não sabemos como ajudá-lo a ter uma vida melhor. Tenho certeza de que não precisamos dizer que destruir a vida de um super-herói adolescente não é a solução. Até Olivia, apesar de sentir prazer em seus crimes violentos, tinha um objetivo maior do que apenas machucar as pessoas, mas para o Mancha é tudo sobre vingança. Ainda assim, suas tragédias o excluem da categoria final. Esses personagens são totalmente malignos. O primeiro da lista é Bella de Hotel Transilvânia 2. Ao contrário dos monstros divertidos da série, ele não é brincalhão. Como o monstro de confiança do Vlad, ele compartilha o ódio do seu mestre pela humanidade. Eu sinto o cheiro de humanos. Transformem-se. Ele é ainda mais sanguinário ao destruir qualquer humano em seu caminho. Ele odeia tanto humanos que desobedece ordens para devorá-los, priorizando isso aos monstros. Ele está disposto a ferir monstros, inclusive crianças, para atingir seus objetivos. Diferente de Vlad, Bella não aprende com os erros nem mostra real preocupação por ninguém. Mas considerando o pouco tempo de tela que ele tem, no geral sentimos que seria injusto colocá-lo em uma posição mais baixa. Outro vilão com pouco tempo de tela é Bolsus, de Wish Dragon. Para um vilão sem nome verdadeiro no filme, Bolsus é uma ameaça imponente. Contratado pelo Sr. Wang para achar um bule mágico que salvaria seu negócio, Bolsus o trai ao perceber o poder que possui. Ele é um dos poucos vilões da lista que realmente mata alguém, empurrando o Sr. Wang do andaime antes que Longun o fizesse, mostrando já de início sua natureza sombria. Considerando que ele queria matar o adolescente Jin para obter riqueza e poder infinitos, ele só fica pior. Se esse cara tivesse mais tempo de tela, ele certamente seria considerado uma das maiores ameaças da história do estúdio. Em seguida, Gargamel, outro aspirante a dominar o mundo. O arqui-inimigo dos Smurfs está há décadas por aí e mesmo sem caçá-los, ainda faz coisas terríveis. Como maltratar seu gato Azrael ou abusar psicologicamente dos travessos, que são como filhos para ele. Ele está no pior quando tenta capturar os Smurfs e extrair sua essência para dominar o mundo com esse poder mágico.
Ah, isso é simplesmente travesso. Apesar de bobo, Gargamel tem uma das maiores listas de crimes entre os vilões discutidos hoje. Mas ele não entra nos nossos 5 piores, pois achamos que há outros ainda piores. O primeiro dos 5 piores é Slap dos filmes Goosebumps. Slap é o mais próximo de um vilão de terror que esses filmes apresentam. Nos filmes, Slap representa a vingança de Harry. Ele está contra quem o rejeitou na infância, por isso é tão implacável. Depois de ser trancado pelo papai, Slap está determinado a destruí-lo e a toda a sua cidade em um ato de vingança. Não é tão divertido assim, né? Mas se vingar de Stein é só parte do plano dele. Com exércitos de monstros do Stein sob seu controle, Slap planeja destruir todos os Estados Unidos da América e tomar o país para si. E o reino dos monstros livre para causar o caos como quiserem. As ações de Slap são, sem dúvida, mais destrutivas do que qualquer outra nessa lista até agora. Precisamos colocá-lo em 5º lugar porque ele não parece estar bem da cabeça. Apesar de psicótico, ele tentou inicialmente se dar bem com a família no segundo filme, mostrando algum desejo de conexão. Ao contrário de outros vilões, ele não abusa dos demais, o que é surpreendentemente decente para alguém tão baixo na lista. Quando é traído, ele costuma surtar em nível global, quase destruindo o país, mesmo dando a ele o cartão de simpatia pelo isolamento insano. Não esperamos que ele mude de atitude tão cedo, ou talvez algum dia. 5 vamos mudar de assunto e falar sobre Chester, 5 de Tá Chovendo Hambúrguer 2. Chester 5 acreditava que suas ideias mudariam o mundo e deixou isso claro. As ideias dele são usar os primeiros alimentos sencientes como ingredientes da nova barra de cereal, versão 80. Ele queria criar vida senciente apenas para abatê-la e lucrar com a venda. Se isso de alguma forma já não fosse ruim o suficiente para justificar essa colocação, ainda tem o fato de que ele estava totalmente disposto e era capaz de transformar os amigos de Flint em barras de cereal. Ou seja, além de assassino em massa, ele era cúmplice de canibalismo e tratava mal a Bárbara. Você tem a receita de um dos vilões mais odiados já criados pela Sony. O caçador vindo da estrela leva o bronze do mal. A estrela narra o nascimento de Jesus Cristo com animais falantes e os 3 reis magos. Faz sentido que o grande vilão do filme seja o rei Herodes, o mesmo homem que na Bíblia mandou matar o recém-nascido Jesus. Jesus, como Messias, era visto como o rei da humanidade, o que Herodes, ciumento, não aceitava. Embora Herodes seja o maior vilão, o caçador aparece mais e não é menos cruel. Quero dizer, o cara estava disposto a matar Maria, José e Jesus, o Jesus. Isso é pura maldade, você não só mata um bebê, mas um que seria o salvador do mundo. E mesmo que você não saiba disso, ainda assim está matando um bebê. Mas, devido à escala dos 2 últimos, o caçador é superado por mais 2 vilões. Em segundo lugar, destaca-se o vilão profético Paul, inteligência artificial de A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O termo já causa um arrepio na espinha, está se infiltrando cada vez mais na sociedade, dia após dia, e isso torna um vilão como a Paul ainda mais assustador. Será que eles vão transformar tudo? Quando a empresa-mãe a descreve como completamente obsoleta, Paul tem um colapso razoável, mas em uma escala totalmente desproporcional. Veja, a Paul decide que, se a humanidade a descreveu como obsoleta, ela simplesmente vai dizer: eu é que vou jogar vocês fora. Todos vocês, planejando enviar toda a humanidade para as profundezas mais sombrias do espaço, repovoando o mundo com robôs. Pensamos em colocar a Paul mais alto na lista, pois, sendo uma inteligência artificial, suas ações são controladas, mas os criadores do seu código também são responsáveis por criar um robô capaz de causar o apocalipse. Mas Paul é claramente inteligente, consciente para organizar um golpe global e emotiva o bastante para atacar quem a prejudicou. Além disso, mesmo que ela não tivesse nenhuma agência moral, ela ainda assim tentou o que teria sido, efetivamente, um genocídio de toda a espécie humana. Mesmo sendo simpática ou não, ela continua na nossa categoria mais baixa, só não fica em último por causa da nossa medalhista de ouro do mal. Gima, de Caçadoras de Demônios do K-pop, é a nova vilã principal da Sony Pictures e conhecida como Rainha dos Demônios. Ele honra esse nome totalmente, enviando legiões demoníacas para tarefas sujas, incinerando quem falha e atormentando um pouco menos quem tem sucesso. Sim, nesse sentido, esse cara é um sádico. Isso se intensifica no 3º ato, quando Gima usa sua influência para aumentar as inseguranças de Zoe, Rumi e Bob. Ele tortura e força suas vítimas a entregar a alma, tratando seus demônios do mesmo modo, governando pelo medo e terror para seguir se alimentando das almas humanas que eles trazem. Ao contrário dos outros citados hoje, Gima não tem história trágica ou intenções nobres conhecidas. Seu único objetivo a longo prazo é eventualmente se libertar para poder devorar todas as almas humanas do mundo que iniciaram o apocalipse,
Ele é literalmente o diabo do seu universo. E nesse ponto, até mesmo o caçador e o amigo juntos parecem bem agradáveis. Em comparação, Guima ganha uma medalha de ouro totalmente incinerada do mal, embora conhecendo ele, isso não vai ser suficiente para satisfazê-lo. Só deixa minha alma em paz, cara.